riquezas. O que tem a ver o texto que nós lemos com esse contexto? Porque tanto o texto anterior fala sobre valores monetários, quanto o texto posterior vai falar sobre riquezas, vai falar sobre tesouros. O que tem a ver o olhar bom ou mal? Essa expressão, olhar mal, ela só aparece 2 vezes aqui no Evangelho de Mateus. A outra referência está no capítulo 20, verso 15, que também vai estar dentro de um contexto financeiro. Porventura, não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque sou bom? E novamente vai aparecer olhos maus. Na parábola dos trabalhadores, eu gostaria que os irmãos atentassem, porque é fundamental essa nossa compreensão para a mensagem. Na parábola dos trabalhadores, que se encontra no capítulo 20 de Mateus, vou falar resumidamente aqui. O Senhor, o proprietário da terra, ele sai para contratar alguns empregados, isso na primeira hora do dia. Então, a primeira hora do dia, para o judeu, é às 7 da manhã. Então, ele teria o compromisso de trabalhar o dia inteiro. Vocês sabem quanto era o salário de um trabalhador naquela época? Um denário. Um denário ou uma dracma. O denário é o valor da moeda hebraica e a dracma da moeda romana. Tanto a dracma quanto o denário equivale a uma diária de um trabalhador. Então, se fôssemos contratar, nós acertarmos logo o pagamento da diária de um trabalhador. Quanto é? Um denário. Mas só que aquele patrão, ele saiu por volta das 9 da manhã e saiu em busca de novos trabalhadores. E ele contratou novos trabalhadores. À tarde ele foi em busca de mais trabalhadores. E no final do dia, antes que terminasse o dia de trabalho, 1 hora antes, por volta das 17 horas ou 5 da tarde, ele contrata mais uma equipe de trabalhadores. E aí 1 hora depois ele chama todos os trabalhadores para cumprir o que foi acordado. Quanto é a diária do trabalhador? Um denário. E para a surpresa daqueles que só trabalharam durante 1 hora, sabe quanto eles receberam? Um denário. Aí você pode ficar imaginando todos os trabalhadores vendo aquela cena, daqueles que só trabalharam 1 hora, eles ficaram naquela expectativa: poxa, eu estou aqui desde o início do dia, se eles só trabalharam 1 hora, ganharam um denário, já ficaram fazendo o cálculo. E aí ele chama aqueles que trabalharam desde as 15 da tarde e paga um denário. Aqueles que começaram a trabalhar às 9 da manhã, ele paga um denário. E aqueles que começaram a trabalhar desde as 7 horas da manhã, desde a primeira hora do dia, quanto é que ele paga? Um denário. E aí eles começam a murmurar, eles começam a reclamar: mas como? Isso é injusto, não é? E aí o patrão ouve a murmuração, ouve a reclamação e chama os trabalhadores. Por que vocês estão murmurando? Porque nós estamos durante o dia inteiro sofrendo o calor, a fadiga do sol, e o Senhor nos iguala a esses que trabalharam apenas 1 hora. Aí o trabalhador vai lembrar o acordo que eles fizeram. O acordo era de quanto? Quanto? Um denário. O dinheiro é meu. Nós acordamos um denário. Agora, se eu quero pagar um denário para aqueles que trabalharam apenas 1 hora, o que você tem com isso, se o dinheiro é meu? Será que os teus olhos são maus porque eu sou bom? O que nós aprendemos com isso? É que quando os nossos olhos são maus, nós não conseguimos enxergar a grandeza da
generosidade do Senhor. Quando os nossos olhos são maus, nós estamos tão presos ao dinheiro, estamos tão presos aos bens materiais, que nós não enxergamos a graça de Deus, porque os nossos olhos são maus. E eu gostaria de saber com você mesmo, consigo mesmo, quando você olha para o seu irmão, quando você olha para o seu próximo, como é que você enxerga? Os seus olhos são bons ou os seus olhos são maus? A Bíblia ela declara vários aspectos em relação ao olhar. Em relação aos desejos da carne, eu quero perguntar: seus olhos são bons ou são maus? Em 1 João, capítulo 2, versos 16 e 17, está escrito: porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, a concupiscência, ou seja, o desejo dos olhos, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, tudo que as pessoas cobiçam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Talvez você nunca vá a um prostíbulo, mas você tem um prostíbulo no seu coração. O que você tem alimentado o seu coração através dos seus olhos? Eu vejo pessoas que eram pacatas, que tinham um temperamento tranquilo, mas tem visto tantos jogos de violência que estão se tornando violentos. Eu vejo pessoas que eram calmas e confiantes em relação à vida, em relação ao futuro, mas estão vendo tantas notícias de desgraça, enfermidade, morte, doenças, que elas estão amedrontadas, elas estão em pânico, porque estão sendo alimentadas pelos seus olhos. Os olhos na Bíblia são o que, irmãos? Os olhos são as janelas da alma. E o que você tem alimentado no seu coração? Jó, ele declara o seguinte, no capítulo 31, verso 1: eu fiz uma aliança, eu fiz um pacto com os meus olhos, jamais cobiçarei uma donzela. E nós pecamos, e a luz, que deveria ser luz, se transforma em trevas. Em relação à vida, seus olhos são bons ou são maus? O salmista Asaf, que nós lemos esta semana aqui no grupo de oração, no Salmo 73, verso 2, ele declara: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu não me desviasse dos meus caminhos. Por quê? O salmista Asaf quase se desviou do caminho do Senhor, porque ele olhava para o ímpio, ele olhava para o perverso e via aquele homem corrupto, prosperando, enriquecendo. Mas o que o fez vacilar na sua fé? O que o fez estremecer na sua caminhada? Porque o ímpio estava prosperando, estava tendo sucesso, ou porque ele estava passando necessidade e pelo fracasso que ele vinha sofrendo? E muitas vezes nós ficamos entre os valores da terra e os valores do céu. Muitas vezes ficamos divididos entre dois pensamentos. E como o salmista Asaf, nós não sabemos se há luz ou se há trevas em nosso coração. Agora escute com atenção o que eu vou lhe dizer. Mais adiante, no Salmo 73, verso 17, ele começa a abrir os seus olhos espirituais. Ele declara: até que entrei no santuário de Deus e atentei com o fim deles. Nós nos comparamos aí ao princípio da cobiça, da inveja, com o ímpio. E o verso 24, o salmista diz: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na tua glória.
Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. E a palavra do irmão Bento, ela é muito propícia para nós. Porque ainda que a gente venha a partir desta vida, nós sabemos para onde iremos. Não devemos temer a morte. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma compreensão da vida que nós precisamos ter também. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter fartura, mas também sei padecer necessidades. E ele fala que o morrer, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Em nenhum momento ele se desespera, em nenhum momento ele recua, ele continua avançando na sua carreira cristã, porque ele estava convicto da sua fé. E nós, meus amados, mesmo diante de toda atrocidade, de tanta injustiça, de tanta corrupção, de tantos esquemas, não devemos invejar os ímpios. Não devemos desejar a vida deles, porque é melhor estar com Deus. Porque a Bíblia declara: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em relação aos seus relacionamentos quebrados, seus olhos são bons ou são maus? A Bíblia declara em Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? Verso 22, respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Às vezes nós olhamos para o nosso irmão e dizemos: olha só, mas esta vez, viu? Mas se tu me aprontar da próxima vez, tu já sabe. E aí a gente tenta limitar o erro do próximo. Mas o que o Senhor está nos ensinando aqui, lutam em perdoar, porque elas não têm uma compreensão ou não fazem uma diferença entre confiar e perdoar. Qual é a diferença que nós precisamos fazer, irmãos? A diferença é entre perdoar e confiar. Em relação ao perdão, você tem que perdoar, mesmo que a pessoa não peça. Você tem que liberar perdão àquela pessoa. Mas se aquela pessoa continua lhe magoando, se essa pessoa continua lhe decepcionando, se essa pessoa continua lhe frustrando, você deve a ela o perdão, mas não deve a ela a confiança. O futuro daquele dia em diante será diferente. Mas você não vai deixar de perdoá-la. Você não vai deixar de falar com ela. Só que você não vai atribuir a ela a mesma confiança. Você não vai dar a ela novamente a oportunidade para lhe magoar, a oportunidade para lhe frustrar. Mas você deve o quê? Deve perdoá-la. Porque a questão de você amar alguém independe desse alguém, depende da forma como você olha para ela, depende da disposição do seu coração em amá-la. Porque amor não é uma questão da pessoa em si, é uma questão de suas escolhas. Você deve amar. Como é que você enxerga a vida? Como é que você enxerga essa pandemia? Tudo dependerá do seu olhar. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, mas ele nunca se considerou prisioneiro de Nero. Na sua carta, ele declara: porque eu sou prisioneiro de Cristo. Ele nunca se considerou prisioneiro de Nero, mas prisioneiro de quem? De Cristo. Porque ele sabia que se o Senhor quisesse libertar, ele seria solto.
Como Pedro foi solto da prisão por um anjo e as cadeias caíram. E eu quero que você entenda isso. Você é prisioneiro de Cristo. Quando Cristo chegou com aquele cego Bartimeu, perguntou: o que queres que te faça? Qual foi o pedido que Bartimeu fez? Senhor, que eu ouça, que eu veja, que eu enxergue. Mas eu quero que você faça essa oração a Deus, dizendo assim: Senhor, eu quero enxergar como Tu me enxergas. Eu quero ver como o Senhor me vê. Porque o Salmo 103, verso 10, escute com atenção. O Salmo 103, verso 10, declara que o Senhor não nos dá segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele não nos trata conforme os nossos pecados. E o verso 13, ele declara: como um pai se compadece do filho que ama, assim o Senhor se compadece daquele que o teme. E o verso 14, ele declara ainda: porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Diante de tudo isso, nós vimos que o pó não tem estrutura nenhuma, gente. Basta. O pó não tem estrutura. Nós não temos estrutura física. Nós não temos, diante de tudo que está acontecendo, estrutura emocional para suportar o que está acontecendo. E o Senhor sabe de todas essas coisas. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé. Ele é o autor da vida e o sustentador da vida pela palavra do seu poder. E eu gostaria de encerrar essa mensagem perguntando: e os seus olhos? São bons ou são maus? A luz que há em você é luz realmente? Ou são trevas? Como você enxerga o mundo? Como você olha para o seu próximo, ao seu lado? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço, todos que estão aqui, ó Pai. Porque entendemos, Senhor, que o Senhor reserva esse encontro, separa esse espaço para aqueles, ó Deus, cuja mensagem foi destinada, ó Pai. Mas não somente os que estão aqui presentes, mas os que estão online, nas suas residências, no seu trabalho. Enfim, ó Pai, estão acompanhando esta transmissão. E não importa a distância, não importa se estão ouvindo agora ou vão ouvir depois. Não importa o tempo ou o lugar, o Senhor alcança onde quer que eles estejam, ó Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja conosco agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite a todos nós.